Paz do Senhor para a igreja, os irmãos do debate. Vamos aqui dar continuidade ao livro de Teologia ainda, na unidade 1, capítulo 3, e a parte 2, ou a lição 2. O tema dessa parte desse capítulo, que é o 3.3, as muitas formas de chamado para o ministério. Na verdade, toda a continuidade, nós falamos um pouco do chamado na voz de Deus, falamos sobre Isaías, falamos do chamado de Jesus quando ele convidou os discípulos, né? É um chamado. Deus tem chamado a todos os povos. E aqui no 3.3.4 vai tratar do exemplo de homens de Deus, ainda dentro da temática formas de chamada para o ministério. Moisés, seu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa a este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus falando com Josué a respeito do chamado que ele já tinha determinado sobre a vida de Moisés. E aí na sucessão, a responsabilidade vem sobre a vida de Josué em continuar, né, em conduzir o povo, continuar conduzindo o povo. Então, o chamado de Deus, ele nos observa, Deus observa o nosso comportamento, Deus observa o comportamento da igreja, principalmente dos obreiros, como ser de sal, como homens de serviço, em prol da obra, em prol da igreja, ok? Tratando desse mesmo tema, agora no 3.3.5, vai falar da necessidade urgente do povo. E dentro da necessidade do povo, Deus ouvindo o clamor do povo, nós vamos tratar de um ponto aí, em cima desse tema, que se trata da crise. Ou seja, Deus vendo a necessidade dentro da crise, dentro da história teológica, né? Dentro das promessas. Então Deus vai levantar Gideão, que agora é um chamado específico, né? Dentro de um ministério, vai chamar Gideão a uma liderança. Ou seja, Deus vê toda a crise, os midianitas tinham cercado Israel, e Deus levanta, então, chama Gideão para livrar o povo da mão da opressão, do opressor. E aí Deus levanta Gideão como salvador, como libertador, chamado como libertador, dentro de uma crise, pisando a crise. Deus chama. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então, dentro de uma história teológica, né? E ainda dentro desse tema, necessidade urgente do povo, dentro da crise, vamos ver a capacidade. Deus ele tem critérios. Né? Deus, ele na sua soberania, ele chama o homem, mas Deus ele foca alguns critérios
Deus vai olhar o coração do homem, vai olhar para a vida, para o comportamento do homem. Deus vai olhar para a necessidade do homem. E aqui vamos falar sobre a respeito, vai tratar a respeito de uma capacidade. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e o menor na casa de meu pai. Gideão estava desacreditado. O anjo visita ele. Na primeira instância, a Bíblia fala que o anjo se deparou diante dos carvalhais de Ofrá. Ele viu Gideão trabalhando, notou o comportamento de Gideão. Aí, no outro ponto, logo em seguida, nesse mesmo capítulo, ele vai falar, então, apareceu o anjo do Senhor e começou a falar com Gideão. Ele se manifestou. Mas Deus faz uma promessa para Gideão, que iria o capacitar. Dentro ainda da necessidade urgente do povo, agora ainda dentro da crise, né? Dentro da situação crítica, né? Que passava Israel, um tratado de complexo de pobreza, certo? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Aqui ele expressa a respeito da sua inferioridade, né? Da sua fraqueza, da sua incapacidade, da sua miséria no sentido espiritual. E aí o anjo continua falando com Gideão, agora dentro desse contexto complexo de pobreza. Deus iria realmente fazer algo novo na vida de Israel e na vida de Gideão. Necessidade urgente do povo ainda, agora complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é Gideão falando, no texto é o mesmo. Gideão falando que ele era o menor da casa do pai. E aí o Senhor ouve tudo e fala assim, vai nessa tua força, eu serei contigo, eu vou te capacitar. E os irmãos conhecem a história, Gideão faz prova com Deus, Deus responde, e ele começa a liderar Israel, ser o libertador de Israel. 3.3.6, o reconhecimento da igreja. A igreja tem autonomia, a organização tem autonomia. A liderança, ela tem responsabilidades e tem a sua parte na autonomia, mas a igreja, na sua totalidade, ela responde. É a igreja que aprova ou desaprova, ou melhor, reprova, né? um obreiro. No livro de Atos, no capítulo 13, está escrito assim, Paulo e Barnabé eram homens de Deus, porém, antes de começarem a primeira viagem missionária, a igreja de Antioquia teve de orar, jejuar e ouvir a voz do Espírito Santo, para depois pôr as mãos sobre eles e enviá-los ao campo. Eu evidenciei aqui a respeito da autonomia, da responsabilidade da igreja no corpo, como corpo de Cristo. Não, a igreja, ela tem autonomia para decidir junto com o corpo, ou junto com o corpo de obreiro, aquele que estará
sendo separado para o serviço. Mas antes de tudo isso, a igreja ela precisa ser saudável, ela precisa entender a sua posição, ela precisa entender para que ela foi chamada e se posicionar. Então, a igreja de Antioquia é um exemplo assim, de ensinamento para as igrejas, para a igreja atual, né? Para a igreja como corpo de Cristo. O primeiro ponto é orar, jejuar e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. São 3 pilares aí que competem no sentido de separar o obreiro. Então, a igreja, o obreiro precisa ter realmente a aprovação da igreja. Um obreiro, um líder que não tem comportamento é reprovado. Tratando do reconhecimento, no livro de Atos 3:2, 13:2 e 3, está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui a participação vital do Espírito Santo de Deus. Deus, a igreja que ora, que entende, ela concorre para um grupo saudável. A igreja que busca e que se importa com quem vai estar fazendo o serviço, com quem vai estar sendo enviado, com quem vai estar liderando, ela ora e jejua. E aí o Espírito Santo de Deus vem e fala. Fala de diversas formas. Pode falar através do pastor, pode falar através do profeta, pode falar. E certamente, o obreiro que for aprovado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dar fruto. Ele não vai ser problema. O obreiro que é problema, o obreiro que não entendeu o chamado, que não busca, não se empenha, esse realmente não foi aprovado pelo Espírito Santo de Deus. 3.3.7, o contexto espiritual da família. Timóteo, antes de ser pastor, teve uma educação espiritual proveniente de sua avó Loite e sua mãe Eunice. 2 Timóteo 1:5. O contexto espiritual de sua vida familiar contribuiu para a confirmação de seu chamado missionário e pastoral. É evidente que Deus tem múltiplas formas de trabalhar. Esse caso, eu entendo que não é um caso que nós possamos colocar como regra, porque nós vemos homens de Deus que foram chamados e que foram tirados de uma mansão. Uma vida totalmente desregrada, e de repente Deus levantou realmente como pastor, como líder, como cuidador, como evangelista. E aqui, especificamente, na vida de Timóteo, na verdade, contribuiu. Então, se eu tiver enraizado dentro de uma família cristã, de homens de Deus responsáveis, que têm comportamento, certamente eu vou ser influenciado. Então, Timóteo ele foi influenciado na sua avó, Lloyd, e por sua mãe Eunice, né? Então é isso, terminando essa parte desse capítulo.
nós vamos dando sequência, à medida que nós vamos explanando, dando sequência. Espero que a igreja, e espero que os irmãos tenham absorvido parte do conteúdo. Aí fica aqui a minha alegria de estar compartilhando com a igreja e com os irmãos. Os irmãos que sentirem de estar dando sequência nesse estudo, se quiserem ver mais, é só se inscrever no canal, e aí, à medida que nós vamos inserindo no canal, os irmãos vão recebendo. Ok? Muito obrigado e a paz do Senhor para toda a igreja, no nome de Jesus. E até a próxima aula. Amém?